Ok, vamos lá. Bom, também não é menos importante, tá? Ações preventivas aí a partir de auditoria, a partir de consultoria, né? A gente já comentou isso várias vezes também, que a ação preventiva, muitas vezes, ela vai resolver grandes problemas lá na frente, né? Se você deixar as coisas acontecerem. E as ações preventivas, eu costumo dizer muito que vai muito das pessoas que são proativas, né? São pessoas que realmente percebem que está acontecendo alguma coisa e são pessoas que realmente se antecipam a um determinado problema, né? Por exemplo, você está vendo ali um extintor de incêndio fora de um determinado lugar, por exemplo, ou está um pouco distante de onde ele deveria estar, e você percebe que alguém mais desavisado pode passar ali, pode tropeçar naquele equipamento, vai cair, vai se machucar e tudo mais, né? Então, você fazer uma ação preventiva é justamente você vai lá e você acerta o equipamento, né? Você arruma o equipamento, não há necessidade de você ligar para recursos humanos, de você entrar em contato com a segurança do trabalho, né, com o pessoal da CIPA, para tirar o equipamento. Às vezes essas coisas pequenas, coisas que não vão afetar, óbvio, né? Nós devemos fazer, eu acho que isso é uma coisa válida, né? Então, as ações preventivas, elas são ações muito bem-vindas, né? E você ganha bastante com as ações preventivas, tá? Por exemplo, uma ação preventiva aí na administração, né? Vamos ver. Então, nós temos aí, né? Para o desenvolvimento de ações preventivas, é necessário os objetivos e princípios para propostas que ofereçam bem-estar e o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, né? Então, eu não vou usar uma ação preventiva se ela não vai ter nenhum objetivo e nem vai ter um princípio. Eu não vou usar uma ação preventiva sabendo que ela não vai me levar a lugar nenhum, ela não vai ter fruto, né? Ela não vai oferecer um ganho para alguém ou para a própria empresa, tá? Então, eu não vou perder tempo com esse tipo de coisa. Eu vou usar uma ação preventiva, eu vou desenvolver uma ação preventiva quando realmente eu perceber, quando eu detectar, ou quando me avisarem, né? Ou quando eu tomar conhecimento, ou alguém tomar conhecimento de alguma coisa que possa acontecer. Então, aí sim, eu vou tomar uma ação preventiva, eu vou sair da zona de conforto e vou procurar fazer alguma coisa, eu vou procurar melhorar aquilo que está acontecendo. Claro, óbvio, eu vou analisar, eu vou levantar dados, eu vou verificar, né, se realmente aquilo que foi colocado, que realmente aquilo possa acontecer e possa trazer ali um prejuízo para alguém, tá? Então, uma ação preventiva é uma atuação ou um efeito implementado que vai eliminar a causa de um defeito ou de uma situação indesejável detectada, de forma a evitar a sua ocorrência. O caminho principal para a identificação dessas ações preventivas está na análise de informações, tais como os dados históricos passados sobre o tipo de atividade realizada, equipamentos, condições ambientais, qualificação dos profissionais e outras que você pode identificar. Então, o conceito da ação preventiva é justamente isso, é quando você percebe, né, que pode acontecer alguma coisa, né, e que você precisa eliminar a causa de alguma coisa, né, ou de uma situação indesejável que você percebeu, que lá na frente vai te trazer um grande problema, né? Então, o caminho principal aí da prevenção é quando você detecta que você tem alguma coisa, você tem uma informação, você tem um dado, né? E que você percebe que vai acontecer ali alguma coisa, ok? Bom, as ações preventivas devem ser adequadas aos efeitos dos problemas potenciais que você identificou, né? Então, por exemplo, definir a não conformidade potencial e a sua causa, né? Então, você está fabricando um determinado produto, né?
nós vamos falar de produto aqui, mas você pode entender também de serviço, ok? Vamos mudar aqui a não conformidade de uma determinada tarefa. Então, você está percebendo que alguém está fazendo alguma coisa e que você percebe que lá na frente aquilo vai trazer um determinado problema, né? Não está fazendo de acordo com o que deveria fazer, está passando por cima de uma determinada etapa, por exemplo, está deixando de informar uma determinada pessoa que seria necessário receber essa informação, por exemplo, né? Deveria solicitar, por exemplo, deveria solicitar com um prazo antecipado e não está solicitando. Então, tudo isso você percebe que pode causar um problema lá na frente. Então, você precisa tomar uma ação preventiva, né? Avaliar a necessidade de ação para evitar a ocorrência da não conformidade, né? Então, você detectou alguma coisa, você vai avaliar aquela situação para saber se você precisa realmente tomar uma ação preventiva ou não, tá? Determinar e implementar a ação necessária, né? Então, você está vendo o que está acontecendo, você analisou a situação e agora você precisa determinar se você implementa ou não essa ação necessária, né? Registrar o resultado da ação executada. Então, vamos supor que você detectou o problema, você determinou e implementou uma determinada ação, você precisa registrar isso. Você precisa ter uma memória de cálculo, porque se isso acontecer lá na frente, né, se novamente acontecer, se for reincidente, então você vai ter que tomar uma ação diferente daquela que você tomou agora. Você vai perceber que a ação preventiva que você implementou naquela hora, ela não teve a eficácia necessária, tá? E, por fim, analisar criticamente as ações preventivas aí implementadas, executadas, tá? Você vai verificar, óbvio, né? Já que nós estamos falando de controle, de você monitorar tudo que você está implementando, é óbvio que todas as vezes que você também vai fazer aí uma ação preventiva, você precisa analisar criticamente, né, se teve um resultado satisfatório ou não teve um resultado satisfatório, tá? Ação preventiva e corretiva à base da gestão da qualidade. Tá? É claro, quando nós fazemos uma ação preventiva e uma ação corretiva, obviamente que você está vislumbrando uma gestão de qualidade. Quando eu falo de gestão de qualidade aqui, não significa que eu esteja só falando de gestão de qualidade de um determinado produto, mas quando nós executamos tarefas, quando nós somos pessoas comprometidas, envolvidas com o desenvolvimento do nosso trabalho no nosso dia a dia, nós também temos aí uma gestão de qualidade, é óbvio, né? O meu trabalho está saindo com qualidade, o relatório que eu acabei de realizar, acabei de fazer, né? Ele tem a qualidade necessária, a pessoa que vai ler aquele relatório vai entender, de fato, o que está escrito naquele relatório, né? Então, aí você tem uma série de fatores para que realmente você possa utilizar, talvez, uma ação preventiva, uma ação corretiva, para que o seu trabalho ele sempre tenha aí uma gestão de qualidade. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Eu tenho acompanhado aí diariamente, né, e também dentro das minhas possibilidades, tá, as entrevistas coletivas que o governador e o grupo lá de contingência do Covid-19 tem feito durante todos os dias, né? Acho que eu já até comentei com vocês que todo dia, às 12h30, a TV Cultura passa ao vivo essas entrevistas coletivas, tá? De segunda a quarta e sexta, o governador fala com toda a equipe, e de terças e quintas é só o saúde de Covid-19. As reuniões, as explanações, diga-se de passagem, algumas até muito boas,
traz muito dado, né? E você precisa ter um certo conhecimento para ler o gráfico, para entender o que o cara está falando, e se colocar no gráfico, aquela coisa toda, né? Por isso que eu disse para vocês que é gostoso quando a gente aprende a ler o relatório, a entender o relatório, porque a gente olha para tudo isso e consegue identificar o que o cara está falando, né? Mas também, ao mesmo tempo que tem bastante coisa boa, de vez em quando acontece umas pataquadas que vocês não têm ideia, né? Um slide mal feito, um slide que não roda, né? Até lá acontece isso, tá vendo? Se acontece com a gente, se acontece com eles, imagina com a gente aqui, que não tem tanta estrutura, né? Mas eu fico assim me perguntando, né? Poxa, o cara tá na televisão, né? Tá em rede estadual, o estado todo está assistindo, são pessoas importantes, é o chefe do estado, né? Tá passando alguma coisa importante, jamais eu iria admitir, com todo o meu perfeccionismo, que o PowerPoint lá travasse, né? E acontece, tá? Então, veja, você precisa rodar a coisa antes, você precisa testar antes, para saber se está funcionando, né? Para saber se a pessoa consegue ler o slide, né? Tem hora que você não consegue ler o slide, ou tem alguma coisa em cima, colocou um símbolo em cima e você não consegue ver o slide, tá? Então, tem uma série de coisinhas que, infelizmente, né, pessoas como eu e outras pessoas também, né, que são pessoas sistemáticas, né, são pessoas perfeccionistas, né, que fica pegando aquele detalhe pequeno, aquela coisa, né, então utiliza muito a análise crítica, tá? Então, eu estou vendo o quê? Eu estou analisando pelo lado da gestão da qualidade. Eu não quero dizer com isso, tá, que tem que sair 100% de forma alguma, tá? Todo o trabalho que a gente faz, por mais DNA que a gente coloque, né? Por mais empenho que a gente coloque, alguma coisa sempre escapa, né? Mas, dependendo do que você está fazendo, como você está fazendo, de onde você está fazendo, essas coisas, elas não podem acontecer, né? Então, por exemplo, na televisão, tem que se procurar ao máximo você não ter ali defeito nenhum. Se é uma coisa mais fechada, mais tranquila, tudo bem, é relevante, ele passa, né? Por exemplo, eu aqui com vocês, se acontecer alguma coisa aqui, né, como um slide que estava errado aí, né, era respeito e estava espeito, faltou R, é até que passa, né? Vamos dizer assim, tá? Mas, poxa, vamos supor que eu tivesse aqui falando, né, numa live, todo mundo assistindo a live, aí fica chato acontecer essas coisas. Então, a ação preventiva e corretiva, ela é a base, é isso que eu estou tentando passar para vocês, tá? Você, quando perceber alguma coisa, ela é a base de uma boa gestão de qualidade, né? Então, se você consegue usar a ação preventiva, se você percebe que vai acontecer alguma coisa, tá? E você pode prever, usar a ação de prever e já corrigir, a sua gestão de qualidade, ela vai ser muito melhor. Tá? Não vai acontecer o erro, você vai ter uma apresentação boa, o seu trabalho vai estar de uma forma bacana, né, de uma forma bem apresentável. Tá? Então, por exemplo, nós temos alguns exemplos aqui de ações preventivas e corretivas, por exemplo, aí numa indústria. Né? Estamos pegando um exemplo de uma indústria, por exemplo, tá? Então, por exemplo, a quebra de uma peça ali numa máquina industrial, né? A disposição, o que seria? Seria consertar essa máquina. Tá? Qual seria a correção corretiva aí? Esperar a máquina dar defeito, descobrir a causa do defeito e consertar na intenção de recuperá-la de forma definitiva. Né? Qual a ação preventiva que seria para isso? Fazer a manutenção dessa máquina, tá? Mesmo que ela não desse nenhum tipo de problema. Tá? Então, se você perceber que uma ação rotineira, percebesse que uma ação rotineira, acompanhada com atividades de prevenção de falhas e defeitos, pode reduzir de forma significativa gaps, né, algum tipo de problema que você possa ter. Tá? Vamos pegar uma coisa aqui bem prática para a gente poder entender. O seu carro, por exemplo, tá? Nós estamos andando com o carro, vamos trabalhar todo. E de repente você percebe que no carro ele tem um barulhinho lá. Você está andando, ele está lá, toque, 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 toque. Mas você percebe que seu carro continua andando, né? 2 dias, 3 dias, ele continua lá, toque, 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 mas ele continua andando.
que você precisa fazer? Na realidade, você precisa parar o carro, levar no seu mecânico de confiança, né? E dizer, olha, ele está fazendo um barulho estranho. Então, mecânico, qual que é o barulho? O barulho é toque, 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 toque. Então, o barulho, né? Baseado nesse exemplo que você está passando, né? O mecânico, com toda a experiência que ele tem, com todo o jogo de cintura, com todo o feeling, né? Com todo o faro que ele tem, com toda a habilidade que ele tem, ele vai fazer ali, né, um brainstorm. Pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo, não sei o quê. Ele começa a testar o carro lá, né? Até que ele acha o defeito, ele arruma. E você gasta X reais. Legal. Mas você, por uma série de fatores, você continua andando com o carro. Dia após dia, com aquele barulhinho, com aquele barulhinho, com aquele barulhão, com aquele barulhão, e uma hora o carro simplesmente para. Né? Por quê? Porque lá atrás ele vinha te avisando que estava com barulho, mas você não deu atenção, ele parou. Né? Então aí, veja, a máquina quebrou, agora você tem que parar, você tem que levar no mecânico, e agora para arrumar o carro, você vai gastar Y, ok? Além de ficar sem o carro, além de gastar mais recurso financeiro do que talvez você tivesse, ou talvez do que você quisesse. Né? Então, isso serve para que quando a gente perceba que nós temos um determinado problema, que a gente percebe ou que alguém percebeu e alguém está nos trazendo, né, você usa ali de uma ação preventiva, né? Você chega, já vai, já fala, etc e tal. Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui, né? Vamos envolver vocês aqui nesse exemplo. Dia de prova. Oi? Tá. Dia de prova, por exemplo, né? Você está lá fazendo a sua prova, etc e tal, de repente a gente percebe alguma coisa na sala e o professor fala assim, olha, não pode consultar, se você consultar, eu vou tirar a sua prova. O professor usou uma ação preventiva, então ele está ali te prevenindo, e você também vai se prevenir, né? De que se continuar daquela forma, alguma coisa vai acontecer lá na frente. Mas você continua, e o professor novamente, olha, eu estou vendo, vai acontecer alguma coisa, e você continua. Até que chega uma hora, o professor chega e fala assim, olha, por favor, entregue a sua prova, porque eu vi que você estava consultando. Né? Então, aí é a prevenção, quer dizer, alguém está te avisando alguma coisa que pode acontecer alguma coisa errada lá na frente. Então, né? Ou vice-versa também, né? O professor chega na aula, por exemplo, e não dá aula. Aí você chega, pô, professor, né? Não tem aula, não sei o quê, não sei o que lá. Não, aí o professor dá uma desculpa qualquer. Né? Uma segunda vez, uma terceira vez, na quarta vez você vai lá e fala com o coordenador, por exemplo, né? Olha, o professor está agindo assim, assim, assado. Então, usou-se aí, tanto de um lado quanto do outro, uma ação preventiva daquilo que estava acontecendo. Tá? Então, acho que é um exemplo prático para a gente colocar, que a gente consegue entender bem tudo isso. Né? Então, no seu dia a dia, né, a execução das tarefas é a mesma coisa. Não muda, só muda nome. Tá? A situação é a mesma. A ação, ela também é a mesma. Ok? Então, você implantou um novo... às vezes não precisa nem ter implantado nada. Tá? Você percebe que uma determinada tarefa, o seu colaborador, a pessoa da sua equipe, está executando essa tarefa de uma maneira que não é uma maneira muito proativa, né? Ele não está sendo ali muito comprometido, ele não está dando a devida importância naquele trabalho que ele está executando, ou naquela montagem daquele relatório que ele está fazendo, né? Está pegando os números ali aleatoriamente, está deixando algum número para trás, né? Está fazendo, digamos assim, entre aspas, de qualquer jeito. Tá? E você percebe que aquilo vai trazendo um problema lá na frente, porque, afinal de contas, aquilo vai ser mostrado para alguém que esta pessoa vai tomar uma determinada ação em cima daquele relatório que está sendo executado. Né? Imagine você estar mostrando para um gerente, um diretor, o dono da empresa, um determinado relatório, onde você está apontando para ele que ele tem determinada quantia em recurso financeiro e que, na realidade, ele não tem aquele recurso. E aí ele resolve
fazer um investimento, ele resolve fazer uma aplicação, ele resolve gastar esse dinheiro com alguma coisa, e depois ele vai ter ali algum compromisso para pagar e não vai ter o dinheiro, porque foi dado a ele de uma forma errada. Né? Então, cabe a nós, por isso que a liderança precisa ser uma liderança firme, uma liderança forte, né? Para chegar e dizer, não, peraí, você não fez o relatório como deveria ter feito, vamos corrigir, vamos acertar esse relatório, né? Vamos refazer esse relatório, para que realmente a gente não tenha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de desgaste lá na frente. Tá bom? Ok. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Tá? A data aqui é a data da semana passada. Vocês não precisam se preocupar com isso, porque a data da atividade foi habilitada de forma correta. Eu só não mexi no slide, eu mantive o slide. Tá? Algumas pessoas, a semana passada, já fizeram essa atividade, né? Saíram da palestra e fizeram essa atividade, tá? Quem já fez a atividade, ótimo, já está constando aqui, né? O último dado que eu tinha eram 18 pessoas que já haviam feito essa atividade, tá? Quem não fez, a atividade está aberta até às 23 horas, ok? Bom, alguém tem alguma pergunta sobre a disciplina, primeiramente? Alguém tem alguma dúvida do que a gente falou? Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Tá bom. Bom, vamos falar da prova de vocês primeiro, da prova presencial, tanto desta disciplina, como eu tenho o pessoal de ADM aqui, eu já vou falar de hoje e de amanhã para o pessoal de ADM, tá? Especificamente pessoal de ADM, dessa disciplina de modelos de gestão. E amanhã é gestão de pessoas, não. Nossa, me esqueci. Deixa eu pegar aqui certinho, para não falar besteira. Aliás, hoje é auditoria e consultoria em RH e amanhã seria modelos de gestão. Então, para o pessoal de ADM, basicamente, tá? Que tem essas duas disciplinas. Tá? Mas também a de hoje serve para todo mundo, ok? A prova dessa disciplina de auditoria e consultoria em recursos humanos, ela vai acontecer no dia 17 de junho, né? Daqui a 2 semanas, tá? Então, ela vai abrir no dia 17 de junho, às 19 horas, e vai encerrar no dia 18 de junho, às 21 horas, ok? Então, ela abre quarta-feira e vai encerrar na quinta, às 21 horas. Então, vocês têm um pouco mais de 24 horas para executar esta prova. Toma muito cuidado para não perder o prazo, tá? Porque, infelizmente, se você perder o prazo dessa prova, aí você diretamente está para a segunda chamada, porque não tem como abrir para você fazer por causa do lançamento das notas, tá? Essas notas têm que estar todas digitadas até o dia 20, no sábado. Então, a gente precisa, assim que termina o prazo da prova, nós já somos obrigados a lançar essa prova, porque o aluno precisa saber se ficou de exame ou alguma coisa desse tipo, tá? Então, eu peço a gentileza para vocês se programarem aí, para não perderem o prazo dessa prova, tá? O link para o acesso à avaliação oficial B2 desta disciplina, auditoria e consultoria em recursos humanos, já está disponível para vocês no mesmo local onde vocês pegaram o link da prova B1, tá? Na unidade 1, seção 1, aula, tá? Então tá lá, link para avaliação, link de acesso para a avaliação oficial B2. A minha sugestão é que vocês já entrem na área restrita de vocês,
acessa o link, copia e cola esse link num bloco de notas, ou abre uma página no Word, né, e já cola e copia esse link lá, coloca lá, prova de auditoria, consultoria e recursos humanos, data do início, 17 de junho, tá? Já deixa guardadinho lá, ok? Se você quiser, você pode fazer isso já até com as outras disciplinas. Já salva todos esses links. Por quê? Porque pode acontecer, né, a gente sabe que a internet ela é instável todo dia, né? Pode acontecer de no dia da avaliação, o Brasil todo vai estar acessando o AVA, né? O Brasil todo vai estar entrando lá no AVA, abrindo a disciplina para pegar o link, para acessar o link e tudo mais, tá? Então, se você já salvou esse link fora, tá? Se você já tiver salvo esse link fora, você não vai ter esse transtorno do sistema tá lento, o sistema está travando, às vezes você não consegue acessar o AVA por N motivos, às vezes o AVA vai travar, vai dar algum tipo de problema. Então, se você já salvar esse link antes, vai ser melhor para você. Essa é a minha sugestão, tá? Se você quiser seguir, ótimo. Se não quiser seguir, tudo bem, não tem problema algum, ok? Na disciplina de amanhã, que esses meus alunos que estão hoje aqui de ADM, que também tem aula comigo amanhã, o procedimento é o mesmo, tá? Só que na quinta-feira, óbvio, ele vai abrir na quinta-feira, dia 18, às 19 horas, e vai encerrar na sexta-feira, às 21 horas, tá? A mesma recomendação para vocês, tá? Vai lá, salva o link, deixa bonitinho guardado lá. O link já está disponível, tá? Você já pode, ele já está lá disponível. A única coisa é que você não tem acesso à prova, porque a prova está parametrizada para abrir nos dias correspondentes, tá? Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso agora, para todo mundo, né? A partir de amanhã, dia 4 de junho, começam as provas aí das disciplinas DI e disciplinas blended, né? Então, a partir de amanhã, nós não temos aula, tá? O professor, ele só vai estar disponível para eventuais dúvidas que os alunos tenham com referência à prova dessas disciplinas do AVA. Quem é de primeiro semestre não tem essa prova, né? Essa prova é só a partir do segundo semestre. Mas como as turmas são ensaladas, então o professor que tem turma ensalada com outro semestre costuma não dar aula neste dia, libera os alunos, ok? Então, do dia 4 ao dia 10, nós não temos, pelo menos eu com esse pessoal aqui, tá? Nós não temos aula, ok? Pessoal de ADM, tá? Então, amanhã vocês não têm aula e, consequentemente, o pessoal também de amanhã também não vai ter aula, porque vocês estão liberados aí para vocês fazerem a prova de vocês do AVA, tá? A minha recomendação também procura, eu não sei a quantidade de provas que vocês têm, mas já procura já se livrar disso, já procura entrar, fazer a prova, para que vocês não tenham problemas, tá? Problema de acesso, depois tem